maracatu, batu, bater tambor. Pra mim bater tambor, batu. Batu, bater tambor pra nós. Maracatu, batu, bater tambor. Pra mim bater tambor, batu. Saravá, jogo de damas, saravá vocês aí. A gente que está aqui imerso nesse Brasil da lama, né? A gente está imerso em tantas lamas que a gente acaba perdendo um pouquinho a referência do mundo, né? Do quão grande é esse mundo e do que está acontecendo no mundo afora. E pensando nisso, a gente convidou uma pessoa que a gente considera bastante, uma pessoa bastante crítica e com um olhar bastante interessante sobre a geopolítica e tudo o que está acontecendo no mundo. É um brasileiro que vive na Europa e que tem um trabalho incrível. Ele é artista visual, escritor, cineasta, ator, enfim, é uma pessoa multiplataforma que muito enriquece esse mundo das mediocridades. Sama, fala aí, Saravá, bem-vindo ao Jogo de Damas. Saravá, saudações samânicas aí, pessoal do Jogo de Damas. Saravá, Niobe, olha aí, Poliana, prazer estar aqui com vocês, nesse momento duro, né? Muito obrigada por participar aqui do Jogo de Damas, a gente tem muita honra, a gente te convidou porque a gente tem muita identidade com a tua fala, com as tuas colocações, e a gente está muito... o Brasil deu uma guinada muito radical nos últimos 3, 4, 5 anos, eu diria, né? E isso acabou nos enclausurando aqui nos limites geográficos do Brasil, e quando falam para a gente de geopolítica, a gente tem muita dificuldade de olhar lá para fora e ver o que está acontecendo, porque aqui diariamente acontecem muitos absurdos, muitos descalabros. Mas, para entender os descalabros daqui, a gente precisa, sim, ouvir o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo e como é que está sendo visto essas mudanças no Brasil, aí do outro lado do mundo. Então, eu queria que você se apresentasse primeiro e dissesse aí como é que a Europa está vendo o Brasil agora. Vamos lá, gente. Eu sou o Sama, tenho uma dupla identidade, tipo super-herói. Às vezes eu trabalho como Eduardo Felipe, o pessoal deve conhecer meu trabalho como ator em cinema, teatro, televisão, que eu trabalhei muito aí, aqui mais em cinema. Mas como artista visual, eu desenvolvi um alter ego chamado Sama, que na verdade foi um apelido que me foi dado, eu nem gostava, depois que eu vi que todo mundo me reconhecia como Sama, eu adotei, pronto. Eu sou o Sama e já assino Sama como artista visual há alguns anos já. E como artista visual, assim, eu tenho alguns interesses exóticos, assim, que eu gosto, trabalho com pintura, desenho, e por acaso também sou um aficionado por história em quadrinhos, né, que aqui na Europa o pessoal chama de banda desenhada, em Portugal, banda dessinée na França, os comics e tal. Então eu tenho um trabalho que é uma extensão da minha pesquisa e meu trabalho em artes plásticas. Eu tento migrar também para o suporte história em quadrinho. E, eventualmente, isso migra também para cinema, não necessariamente de animação, às vezes de animação. E eu faço uma dupla com a minha esposa, que a Luísa também é cineasta. Ela é mais da área do documentário, eu sou da ficção. Então, a nossa junção foi interessante, porque contaminou o trabalho de um de outro, assim, nessas colocações. Eu acabei tendo um aspecto mais documental no meu trabalho e contaminei o trabalho dela com um aspecto mais a roupagem menos dura do documentário, para você até fazer um documentário, mas com um olhar assim mais, com um filtro mais lúdico, podemos dizer assim, que são algumas ferramentas da ficção. Então, dentro desse casamento feliz, eu produzo isso, mas originalmente eu não tenho a pretensão, assim, apesar da força dos eventos me forçarem a trabalhar cada vez mais com a realidade factual, eu ainda me considero um autor de ficção, mas assim, prioritariamente eu acho que eu sou mais envolvido com a ficção, apesar da época da época ainda do impeachment da Dilma. Eu acabei fazendo esse zine com textos e quadrinhos, e que foi lançado aqui. Eu cheguei a levar alguns
o Brasil, mas esgotou muito rápido, que era o Nada Temer ou Nada Temer, que andou bastante esse trabalho aqui. Tipo, ficou também numa exposição focada para quadrinhos documentais, quadrinhos jornalísticos aqui no festival, no principal festival em Portugal, que é o de Amador, em Lisboa. E, ou seja, usando os quadrinhos para falar de aspectos factuais. Então, apesar de ser uma obra em quadrinhos, essa daqui não é exatamente de ficção, essa daqui é um trabalho documental. Os franceses já fazem isso há um bom tempo, assim, que eles chamam de a BD reportage, né? A bande dessinée reportage ou BD revue. Mas prioritariamente eu trabalho com ficção e uma ficção um pouco apimentada, assim, tipo, geralmente eu tenho uma grande influência de um ícone brasileiro chamado Carlos Zéfiro, que era o famoso autor dos catecismos e tal, mas da minha geração né? não era nem... eu peguei o final do ciclo do Zéfiro, mas era criança, então eu conheço os facsímiles, eu mesmo não... Eu conheci depois. E como eu descobri o Carlos Zéfiro tardiamente, a função primordial, vamos supor assim, no aspecto didático do Zéfiro, eu nem peguei muito. Então, eu já peguei como adulto o Zéfiro, mas eu consigo, aliás, analisar no trabalho do Zéfiro, além de toda a questão do erotismo e da própria pornografia em papel e em material de pulp, né, que a gente chama, os americanos, a questão do pulp vem do material impresso em papel de pouca qualidade, né? Os italianos chamam de giallo porque esse papel aqui fica amarelado, então é o giallo, que é o amarelo, e a tradição dos franceses vem do noir, que depois vai dar no cinema, né? Porque só podia ter uma cor, então era a preto e branco. Então, a questão do Zéfiro é importante no meu trabalho, porque, além da brincadeira erótica, eu acho que o Zéfiro foi um dos principais autores de HQ do mundo que, sem querer, querendo, começou a fazer um grande trabalho de antropologia e sociologia dentro do Brasil de uma maneira muito informal. Através de um aspecto erótico e pornográfico, ele apresentava tipos verossímeis. Então, essa que eu acho que é a minha grande influência do Zéfiro, e tive a sorte de participar de uma edição fantástica do Gonçalo Silva Júnior, da editora Noir. Acabou de lançar a biografia definitiva do Carlos Zéfiro, aí se chama O Deus da Sacanagem. Eu escrevi um introito ali, a orelha, né, como se chama do livro, e então eu tenho esse aspecto assim que flerta com o noir, o suspense, o erotismo. Esse é meu trabalho de base, mas vou te dizer, Niobe, a força dos eventos, a realidade factual me chamaram para desenvolver e até me engajar mais nesse aspecto de ativismo ou militância pelo Brasil, e não só pelo Brasil, pelo ser humano num todo, porque isso é uma coisa que está contaminando o planeta inteiro, assim, essa onda neoliberal desumanista, assim, uma coisa estranha. É isso que o seu trabalho transmite isso, além da transgressão das imagens, né, das histórias e desse erotismo, isso tem a ver mesmo com trazer de volta a humanidade das pessoas, né? Parece que a gente, e foi isso que eu falei na abertura, assim, a gente acaba imerso nos nossos problemas, seja no espaço íntimo, seja no espaço geográfico, que divide, que separa estados, cidades, estados e nações, e a gente acaba perdendo o contexto geral, que é o que está acontecendo, né? Parece que a humanidade foi contaminada por uma onda de lama, como Sim, que perfeita a cobriu metáfora. Brumadinho, né? Como que cobriu Brumadinho, uma onda de lama, e que fica todo mundo procurando lá seus corpos, e esquece do todo, né? Esquece que a gente não pode deixar romper barreiras, a gente não pode deixar escorrer essa lama, né? Enfim. Exatamente. Brumadinho é uma metáfora perfeita, Niobe, porque ela encerra ela não é um fato isolado, né? Brumadinho é uma consequência de ações, né, e de condutas, em que, no Brasil, a gente tem isso numa maneira superlativa, porque o Brasil é superlativo, mas ela acontece em várias medidas em torno do mundo, que é essa política onde privilegia
a questão do vil metal, a questão da competição, a questão do lucro acima de tudo, acima do ser humano. A mais-valia, né? A mais-valia. A mais-valia. Ela coloca aquilo que nos faz humanos em segundo, terceiro, quarto plano, às vezes. Em breve, dentro dessa lógica, nós seremos, na verdade, um empecilho para eles. Então, outro dia eu estava conversando sobre necropolítica com o Eduardo Moreira, e ele tinha um ponto que ele defende bem, no sentido de... Ele fala que o neoliberalismo ele não aposta exatamente na morte dos mais pobres, porque ele espera sempre, como um vampiro, drenar até a última gota do cara. Nesse ponto, eu divergi com ele no sentido de, não, isso é para quem está dentro da muralha. Porque a galera que já está do outro lado do muro, esse já não está sendo mais equalizado. Lembra, o Lula fazia uma metáfora ótima nisso, de colocar o pobre no orçamento. Uhum. Essa galera já não está no orçamento, então são perdas que não estão sendo calculadas mais como perdas. E não são mais contabilizadas, né? Não é mais exatamente. É como se fosse uma empresa fazendo aquela gestão desumana de vamos enxugar o pessoal para otimizar lucros. Não, mas essas pessoas trabalham aqui há 15, 20 anos, a gente dá uma indenização, sai mais barato, o cara faz uma conta matemática fria, desumana lá e coloca um monte de gente num estado de precariedade sem a esperança no futuro. E quando a gente fica sem esperança, Nióbio, a gente perde o nosso sentido de estar aqui. Sama, isso que você falou assim, é uma realidade global que merece algumas reflexões, né? Desperta várias reflexões. Uma é assim, qual é o nosso papel nisso, né? Em que lado do muro que eu estou, né? Assim, eu detesto a expressão pobre de direita, eu acho essa expressão cruel e reacionária, vindo da esquerda, mas ela exemplifica a pessoa que enfim, que ela está fora do jogo, mas ela defende a banca, né? Ele está defendendo a banca, mas ele não percebeu que ele está fora do jogo, que ele nunca vai ganhar esse jogo, que esse jogo não é para ele, não vai beneficiá-lo. Então, ele acha que se aliando à banca, a banca vai ter alguma piedade dele. Acho que o mundo vem percebendo isso aos poucos, mas, assim, essa problematização, criar problemas para nos fechar em guetos, né, em fechar nos países, cada um cuidando dos... acaba impossibilitando da gente ver em que lado do muro que a gente está, esse muro que você falou. Muita gente já está do lado de lá e está achando que está do lado de cá. Exatamente. Não vai acontecer comigo, né? Aquele pensamento, não vai acontecer comigo. Essa é uma esquizofrenia social, né? A pessoa acha que ela é uma coisa que ela não é, ela não consegue enxergar que ela já não faz parte disso. Aí na Europa, como é que isso se dá? Assim, as pessoas percebem esse jogo global do quem está dentro, quem está fora? Como é que é isso? Porque estou te perguntando isso por conta da tradição da Europa ter um nível de educação e de participação, de envolvimento nas causas maior do que o Brasil. Perfeito, Nióbio. Olha, isso é um dado muito interessante, porque a gente vai ter que brincar um pouco aqui, entrar num universo não do faz de conta, porque isso é uma realidade, até muito dura, mas num jogo como se fosse um exercício de teatro. A gente tem que partir do pressuposto que, como tu disseste agora, na Europa, há já há algumas décadas já, praticamente quase há um século, a Europa chegou num patamar de conquistas através de guerras muito sangrentas, apesar de muita perda, muita dor, até para barrar o que tinha sido um ensaio disso na virada do século XIX para o XX, principalmente depois dos anos 30, quando teve o grande crash, que foi o apogeu da política liberal pelo mundo. Resultou nas guerras mundiais, né?
A Primeira Guerra era para tentar equilibrar uma diferença na corrida colonial. E a segunda foi meio que consequência da primeira, por causa do impacto liberal nisso. Para traduzir para a galera entender. Por causa desse trauma, vários países da Europa se organizaram dentro do welfare state, de uma defesa, ou seja, de um firewall, de uma defesa de um aparato estatal para barrar o avanço liberal. A gente pode dar vários nomes, hoje em dia a questão ampliada, né, dessa voracidade liberal a gente pode chamar de neoliberalismo, ultraliberalismo, anarcoliberalismo. Você tem várias variações para dar nome para esse fenômeno, que é uma desregulação total do mercado por parte das instituições que seriam os freios sociais para não deixar homem comer homem, né, no sentido de o homem virar o lobo do homem mesmo, né? Então, a Europa ela tem mais tradição nisso, por uma herança já histórica. Você tem, depois das primeiras implementações de lei trabalhistas, desde a Revolução Industrial, quando deu as primeiras zicas assim, começou a se instituir leis laborais, a questão da instituição democrática, a questão da conquista do papel da mulher também dentro do quadro social, disputando vaga com os homens no trabalho. Ou seja, o estatuto social aqui ele é mais sólido e mais comum para o cidadão europeu, seja ele um camarada do norte da Europa, onde os salários e a renda per capita é altíssima, até um latino, um camarada aqui do sul da Europa, seja ele italiano, espanhol, português ou grego. O que acontece é que, ao mesmo tempo que há, de fato, essa consciência, essa educação, que é muito importante, da conscientização do seu lugar como integrante do quadro social, seja como trabalhador, seja como um prestador de serviço, um funcionário público, um médico, um militar, um político, há esse compromisso social aqui de uma maneira muito clara e muito notória, o que é salutar. Inclusive, depois eu vou te falar, isso é meio que o colchão que está fazendo ainda um certo jogo de força para esse impacto neoliberal que já chegou aqui. Isso aqui só não virou uma sangria maluca porque existe esse colchão sustentado até por essa base da educação europeia e da tradição já que virou uma coisa conquistada, né? Virou quase um dado adquirido, apesar de lembrar que tem que se lembrar sempre, isso não fica, né? Se ficasse, a Coca-Cola não faria mais publicidade. Porque todo mundo já conhece Coca-Cola. Lembre-se que a Coca-Cola sempre faz novos anúncios, novas campanhas, para todo mundo lembrar quem é a Coca-Cola. É a mesma coisa. Você tem que sempre lembrar o cara, treinar e entender que ele vive dentro de uma comunidade, que tem um estado social, qual é a função de um político, qual é a função a famosa parceria público-privada, o que é dinheiro do governo, o que é meu dinheiro, o que é dinheiro, né? Isso aqui o pessoal é mais consciente. Não obstante, olha onde é que está a semente, o ovo da serpente, Niobe. Ao mesmo tempo, isso se reflete também nas instituições aqui. Então, ao contrário do Brasil, ou até mesmo dos Estados Unidos, que são países que têm essa tradição de transformar a informação num viés do entretenimento também. Você tem o sensacionalismo aqui, né? Tanto até na Alemanha tem os jornais ingleses, mas eles são reconhecidamente jornais e meios de comunicação que visam esse tipo de informação que não tem tanta validação. O que acontece hoje em dia? As pessoas aqui, no geral, acreditam nas instituições ainda. Não na mesma velocidade do que ocorreu no Brasil, ou até mesmo nos Estados Unidos, as instituições, que muita gente não sabe, são meio que repetidoras de um mesmo mantra. Mundo afora. Eu não sei como é que é no Extremo Oriente, que eu não conheço. Nunca estive no Japão, na China, ou nas Coreias. Lá tem uma cena muito própria. Mas no chamado mundo ocidental, essa cartilha ela não varia muito. Então, quem tem esse discurso hegemônico, né, que ele acaba sendo hegemônico porque ele só muda de agência de notícia para agência de notícia.
que desvalorizou o aspecto da pesquisa de informação e a informação que vai ser difundida é aquela que está com link em quem, no final, né, seguindo o dinheiro, vai ser quem está anunciando, quem está sendo acionista dos grupos de informação. Isso já está acontecendo aqui há um tempo. E aí qual é o problema? É difícil para um europeu, agora, mas muito lentamente, é que eles estão levantando uma orelha assim, tipo, peraí, isso eu ouvi num jornal, o camarada falou isso mesmo? Ou seja, essa manipulação da informação em nome do capital, acima de tudo, acima de todos, está começando a chamar atenção só agora. Porque até então eram jornais sérios. Né? Você tem aí o TV Sank, BBC, tem vários grupos de comunicação, a própria RTP portuguesa. Né? Você tem televisões e grupos de comunicação que tinham uma certa credibilidade, que hoje já começam a se colocar alguns ruídos dentro da emissão das mensagens, no sentido de, peraí, mas ele está falando isso é o quê? É um favorecimento? Isso é tendencioso? A gente já é mais gato escaldado, apesar do grosso do Brasil. Eu lembro de um programa que você fez aqui, uma edição com o Gabriel Prioli, há umas edições atrás, fantástico. O Gabriel Prioli é um gênio da área, e ele fala muito disso, da crise que vive as instituições que teriam que ter a credibilidade da esfera pública em cima da idoneidade da informação, vieram por terra. Isso é o calcanhar de Aquiles de qualquer democracia, entendeu, Niop? Seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Isso quebra, como diria um camarada meu lá do Rio, isso quebra na solda. Na emenda quebra. Exato. Então, aqui na Europa, o efeito, a ficha está caindo, mas ainda no efeito retardado, porque ainda há um resquício de um crédito nas instituições. Por isso que todo mundo ficou maluco quando teve os coletes amarelos na França, porque ninguém estava esperando o tamanho disso. E a gente não está falando exatamente de um país periférico, a gente está falando literalmente dos motores da Europa. Né? O motor da Europa é centrado numa conjugação Alemanha e França. São os principais países da Europa no sentido econômico e são países também muito populosos. Né? Então, daí você tira uma ideia de como isso também está batendo aqui. Sama, o que você está falando a questão do público e privado, essa confusão, essa distorção. Outro dia, sexta-feira, acho, hoje a gente está aqui numa segunda-feira gravando contigo, li a notícia de que na semana passada foi censurado um programa que se chamava Sem Censura, no Brasil, que é um programa que datava de 1985. Eu lembro. Da TV pública, que se chama TV Brasil. Aí a palavra pública fica amarrada como se público fosse uma coisa do Estado e o Estado tem o dever de gerenciar o que você pode ou não. E aí isso passa batido pelas pessoas, que elas não entendem que gestão pública é você público, você faz parte do público. Ou seja, você tem direito de falar, não, vocês não vão censurar. Então, há um esforço que vem sendo feito com regularidade e com doses cirúrgicas, já há alguns anos, talvez décadas, de uma descreditação daquilo que seria o bem público. Até nos representantes. Olha só, eu já fui... Você não sabe escolher, o público Exatamente. Não sabe, deixa que eu faço. É a paternalização, né, Sama? Exatamente. Niobe, eu já fui... Se você quiser me chamar, eu já fui aí. Já fui hippie, punk, o que você quiser. Eu nunca na minha vida ia me ver hoje nesse papel defendendo político. Ainda mais que eu sei que a maioria não vale nada. Porém, isso é um pensamento que já foi plantado na minha cabeça. Isso foi uma cultura criada na minha cabeça. Exato. Então eu já sou reflexo disso. Só que hoje, eu te digo, no alto dos meus 40 e tantos anos, eu te digo que isso é nocivo para o trato social.
há políticos que não valem nada, há muita corrupção. Existe tudo isso, gente. Só que esses caras nos representam. Nada mais do que isso. O poder é nosso, é do cidadão. Então, é muito louco. Eu, que sou um artista extremamente subversivo, e eu falo isso sem a menor culpa, preservem seus políticos, porque esses caras são a última voz dentro do teatro democrático. Se você tira, porque todos não prestam, ou porque a coisa pública não serve para nada, isso está servindo para alguém, obviamente. Né? Alguém vai lucrar com isso. Político você troca. De outras coisas ficam mais difíceis de trocar. Né? É como se você, para trocar de um barco que está com problema, assim, em vez de trocar o piloto, o capitão da navegação, chega, então afunda esse navio, que esse navio não está dando certo. Então, é importante você cobrar do político, porque esse cara está trabalhando para você, amigo. Para nós. Porque esse camarada é só um representante. Quando o pensamento que vem junto do pacote liberal ou neoliberal, dentro do pacote, na guerra semiótica que eles proporcionam, que é muito sofisticada, uma das frentes de batalha é descreditar toda forma de representação política. Ou seja, não confie em político para nada, tudo que é público é uma merda, não vai funcionar direito, e troque um cara que foi eleito por um profissional técnico habilitado. Por um empresário, de preferência. Exatamente, é a lógica da empresa. Aqui em São Paulo a gente tem um exemplo claro, votaram no Dória para prefeito, e ele dizendo que ele tinha um sucesso, porque ele era um cara de sucesso nas empresas. E ele entrou fazendo realmente uma administração que não era pública, era uma administração executiva, empresarial. E aí eu te pergunto, como é que você manda o cidadão que não se comporta bem embora? Como é que você demite o cidadão? Exatamente, é bizonho, né? É bizonho. Esse cidadão não está cumprindo as metas. Precisamos dar um destino para esse cidadão. Ele fez isso, ele demitiu o secretário que chegou atrasado em reunião, como se ele fosse um empresário, como se o secretário lá da cultura, acho que foi a Soninha, se não me engano, ela chegou 2 vezes atrasada, ela está demitida. Não é exonerada, ele ainda usa a palavra demitida. Ou seja, o cara não entende nada de administração pública. E isso que você falou, eu canso de falar, e é importantíssimo que se repita infinitamente. A política é importante, desacreditar na política faz parte da estratégia da destruição do poder do povo. Exatamente. A política, os partidos políticos são necessários, podem ser umas merdas, podem estar a gente que lute para aprimorar, mas a política é essência do convívio social. Sem política não existe um país, sem política existe uma comunidade monitorada por um grande irmão aí, né? A gente sabe como é que é. Sama, agora eu queria falar de você, do seu trabalho, queria que você contasse um pouquinho dos seus últimos trabalhos, do Mondo Sama, que é incrível, enfim, eu queria que você contasse para as pessoas que acompanham o Jogo de Damas, quem é o Sama, você já contou um pouquinho quem é o Sama, mas eu queria que você falasse do seu trabalho. Olha, gente, como eu disse antes, eu atuo em algumas frentes que dentro de uma lógica liberal, eu pareço meio que um coringa maluco. Mas, para mim, eu só estou mudando de suporte. Na verdade, o que eu faço a mesma coisa, só que, como eu tive a sorte na vida de transitar por algumas áreas, mas todas elas com o mesmo fio de Ariadne, vamos dizer assim, eu não me perco no labirinto. Então, eu produzo conteúdo, tanto de texto como de realização, para cinema, se for o caso, para televisão, e são estruturas assim em que eu desenvolvo um tipo de trabalho coletivo, porque não dá para fazer cinema sozinho, não dá para fazer televisão sozinho, ou até mesmo teatro sozinho. O que eu consigo fazer sozinho, e também me dá muito prazer, sozinho no sentido do aspecto de produção, né? Porque eu nunca estou sozinho, porque meu trabalho só termina quando ele chega na tua mão e você me responde o que você achou dele, então ele acaba que
não é sozinho, né? Porque se eu fizesse só para mim, eu não existiria. Esse trabalho, mas vamos para deixar simples, o que eu consigo produzir, pelo menos dar o primeiro passo sozinho, esperando o retorno de você, do outro, são o material que eu produzo em artes visuais. E aí tem desde de pintura, de instalações. Esse ano, inclusive, eu tive a sorte aqui, eu vou entrar em 2 exposições. Integrei umas coletivas ano passado e esse ano eu vou estar em 2 individuais. Prioritariamente pinturas e desenhos. Mas eu também produzo uma coisa que acho que tem mais acesso, difusão mesmo, assim, ainda mais porque acaba sendo um material que é multiplicado, que é impresso, são livros, né? E nos livros eu faço um híbrido de linguagem do que a gente conhece como quadrinho, né? A narrativa gráfica em quadrinhos, misturado com intervenções. Eu queria que tivesse chegado o livro na tua mão, mas daqui, Niobe, eu peço perdão, mas ia ficar punk se eu te enviasse daqui. Mas foi recém-lançado aí no Brasil, esse aqui, ó. Mondo Sama. Eu coloquei em italiano porque acho que mondo em italiano é maior do que mundo. Você tem que abrir mais a vogal, né? Mondo. Mondo. O Mondo Sama é meio que uma antologia de ensaios, histórias curtas e reflexões, às vezes textuais, às vezes visuais, e que estão reunidas nessa antologia. É uma coletânea, né, de vários zines que originalmente saíram publicados em materiais tipo esse aqui, Ou seja, esse material que eu publiquei na Europa, a maior parte dele está todo reunido nessa antologia aqui. Material de ficção. Esse aqui não foi publicado. Está sendo vendido aqui no Brasil? Está sendo publicado aqui no Brasil? Sim. Olha, a editora é a mesma que lançou o último livro do Prioli, a editora Noir, do Gonçalo Silva Júnior, que escreveu a biografia do Carlos Zéfiro. O Prioli também escreveu um trabalho lá sobre 2 grandes radialistas, esqueci o nome aqui do livro. O Prioli é meu colega de editora. E é uma editora pequena, porém eu recomendo darem uma olhada no catálogo, porque é muito, assim, ela é pequena, mas ela é muito, olha, sofisticada, né? Eu sou um sortudo de estar com eles. Na verdade, meu trabalho é o mais chinfrim que está lá. Os outros são muito mais importantes. Não, mas é verdade. Esse aqui que eu publiquei há alguns anos aí no Brasil, eu acho que já é esgotado. A Balada do Johnny Furacão. Esse eu tenho. É uma novela gráfica. E aí, histórias de suspense. Eu gosto muito desse aspecto ficcional, porque a gente consegue falar de coisas muito sérias, dando um convite ao leitor, sem precisar fazer um aspecto quase de catequese, né? Na verdade, o próprio Mondo Sama, as histórias ficcionais que estão aqui, todas elas servem como metáfora do que está acontecendo no Brasil. Muito, assim. Então, tem uma história que se chama A Entrevista, que é sobre um jornalista que vai entrevistar uma senhora que é esposa de um grande empresário que era associado com um político, e aí ele depois tem que ler a história. Você vai descobrir como isso é metafórico de tudo que está acontecendo no Brasil, né? Você pode falar o que você quiser, contanto que você fale o que eu quero. Tipo, nessa onda. Né? E as maneiras como você vai aliciar um profissional que até então se acha de classe média, privilegiado, e que é livre, ele se acha livre, né? Isso tudo vem dentro do pacote. As pessoas falam, isso não é para mim, não vai acontecer comigo. A gente está bem. Né? Tipo, você viu os fulanos ali? Olha, pegaram o filho dele. Porque estava descobrindo que era gay, bateram no menino. Eu sofri. Isso não vai acontecer com a gente. Isso é um problema. E eu sinto que o Brasil está muito dividido, Niobe. As últimas vezes que eu fui ao Brasil, que eu vou com uma certa frequência, principalmente o Rio de Janeiro, que é a minha cidade, olha, era muito notório, Niobe, assim, o Rio de Janeiro, em algum momento, estava parecendo um filme B de terror. Sabe assim, quando começa o sol a se pôr e o comércio começa a fechar a porta, assim? Shum, shum. Tipo, parece que vão sair
vampiros. O Rio de Janeiro, que é uma cidade com uma vocação completamente festiva, aquele esquema de mesas de bar na calçada, pessoal, o estilo carioca de ser não pode mais. Baixou o sol, as pessoas fecham as lojas. Integração entre o samba da Zona Norte, além túnel, para a galera que vinha também ver um pôr do sol na Zona Sul, no Arpoador, acabou também. É perigoso você transladar pela sua cidade. A cidade não é deles, não. A cidade é nossa e a gente... Por quê? É porque alguém vai te matar? Não. É porque, primeiro, que há um perigo, porque há uma grande discrepância social de distribuição de renda. Não é mentira. Mas nunca foi tudo isso. Essa sensação de medo, de terror, tipo assim, para você trocar a tua liberdade, a tua cidadania, a tua possibilidade de ser dentro de uma plenitude, em troca de uma miserável segurança de um drone ou de uma câmera ou um polícia contratado para matar negros e pobres, isso é o fim da linha, Niobe. É o fim da linha. A cidade está chegando nesse ponto. E é engraçado que isso é encarado como segurança. Eu tive com uma turma de cariocas, eu tive em Morro da Garça, que é um lugar incrível ali do trajeto Guimarães Rosa, e estava hospedada com um grupo de cariocas que me falaram que outro dia estiveram em alguns lugares na Zona Sul e estava 11 horas da noite, sexta-feira, estava deserto. Sim, cidade fantasma. Mas em São Paulo eu senti também, hein, Niobe? Não, é que... Olha, lembra daquelas bancas que ficavam atravessando a madrugada na Paulista? Acabou. Acabou. Até aquele famoso café do final da balada que ficava até de madrugada, que o pessoal ia comer um pão de queijo lá perto do Gazeta. Acabou, exatamente. Sabe? Tipo, vai desertificando, tudo sendo... O sistema quer que as pessoas sejam aqueles autômatos que durmam, não se divirtam, para guardar energia, para ser essa energia extraída em nome do capital, trabalha, paga suas contas, não reclama, que pode ficar pior, volta para casa, não vai para a rua, volta assim. Tem nego atrás de você querendo tua vaga. A ideia, inclusive, é essa, né? É criar... Exatamente. Então, olha, mas eu estava falando dos meus trabalhos, voltei para o assunto de... Mas tem a ver com isso, que meu trabalho, mesmo sendo ficção, ele passeia. E a roupa disso? Como é que isso aparece no meu trabalho? Apesar de eu falar dentro sobre os aspectos contemporâneos, na roupagem do meu trabalho, eu dou um ar retrô, meio no ar, como se fosse um Brasil Nelson Rodriguiano, assim, uma coisa quase Era Vargas, porque eu sou fascinado também por esse aspecto desses ícones que, sem fazer muito esforço, no sentido de 300 mil descrições e detalhes, você consegue usar alguns ícones que já são dados adquiridos na nossa formação, para quem curte literatura, cinema, ou até histórias em quadrinhos, eles já são absorvidos e já te colocam dentro de um contexto lúdico, porém não menos perigoso, mas bastante lúdico que te coloca de uma maneira confortável dentro dessa pílula de escape, mas que você não vai sair dali vazio, você vai levar alguma coisa consigo. Eu trato desses assuntos atuais, de preocupações humanas, que vão além das questões locais, mas com uma roupagem assim de um estilo que a gente pode chamar de retrô. Eu tento colocar meus personagens dentro de um universo assim, Nelson Rodriguiano, né? Uma coisa que seria mais ou menos o noir brasileiro, mas eu uso esse filtro para falar exatamente sem filtros da realidade que nos cerca. Então ele tem esse teor meio de púlpito piniquim, mas é muito, na verdade, para refletir o que a gente vive agora. Esse é o último brinquedo. E você tem planos para o Brasil, Sama? Você tem de lançar alguma coisa aqui, nova, além do... Sim. Eu estou trabalhando num livro novo. Eu estou trabalhando em várias coisas, né, ao mesmo tempo. Então, eu tenho um projeto de documentário
que até é sobre a cena do Brasil, que eu comecei a fazer na época do impeachment, e espero terminar em breve. O problema do Brasil é que você tenta acompanhar, não consegue, né? Supera qualquer coisa. A velocidade é incrível. Né? Não tem para Game of Thrones, House of Cards. O Brasil, a realidade do Brasil supera qualquer ficção e qualquer até documentação sobre o que está acontecendo lá. Né? Os fatos que ocorrem sempre superam as expectativas da pior forma possível. Então, tem esse projeto em cinema, estou envolvido com os projetos da Lu também aqui, também em cinema. E além disso, aquilo que eu te falei, esse ano eu tenho 2 exposições aqui, e para o Brasil eu espero ir pessoalmente até para fazer um lançamento oficial aí, porque eu nunca fiz, o livro foi lançado aí, mas eu não tive presente para o lançamento com o autor é diferente, né? Ainda espero lançar esse aí em alguma sessão aí, acho que vai ser até em São Paulo, no Brasil. E olha, e tem algumas coisas que eu fiz há pouco tempo, mas é porque eu estou longe, parece que eu fiz uma série, essa sim, bem erótica, essa chamada Motel Sama, que tem a versão curta-metragem, que está disponível, não sei se ainda está disponível, mas vai estar em breve. E no Canal Brasil tem a versão em capítulos, em tipo seriado, assim, pílulas de animação de 5 minutos. Eu não sei se já há disponível a versão curta-metragem, acabou ficando um filme com 25 minutos, que é o Motel Sama. Mas, gente, esse tire as crianças da sala mesmo, esse é forte. Que legal, Sama. Sama, queria te fazer uma pergunta simbólica. Para você, hoje em dia, o Brasil é uma história no ar, é uma pornochanchada, é um filme de suspense, é uma comédia sem graça. Olha, eu queria muito que fosse uma pornochanchada, mas não é. Eu acho que o Brasil é um filme de ficção científica distópico, é uma distopia. E muita gente está pagando preço por isso. Lógico que, por exemplo, a gente não pode negligenciar o humor, porque o humor mantém um pouco da nossa sanidade e da nossa humanidade também. Então, é bom. Eu sou a favor da galera. Tem vários colegas da área que são mais específicos, assim, porque o meu trabalho em charge, o meu trabalho de ativista até, que eu até falei pouco, ele não são exatamente trabalhos engraçados. Às vezes eu consigo meter um humor, mas não é aquela coisa com compromisso de fazer rir, é mais até para refletir. Mas tem vários colegas aí fazendo um trabalho excelente, porque eu acho que isso ajuda a manter a sanidade, viu, Niobe? Porque o que acontece é isso. Quando você vai tirando esse tipo de prospecção para o futuro, entre os mais jovens também, entre os mais velhos e os mais jovens, isso induz, até para pessoas que não têm a natureza de um perfil depressivo, acabam ficando induzidas a um processo depressivo. Então, o humor, a possibilidade de você rir da própria desgraça, ela tem um efeito curativo também. Né? Por exemplo, eu não sei como é que está aí no Brasil, eu sei que entre os indígenas já acontece, não só a questão do assassinato, né? Porque matar índio, antigamente bastava você levar um maço de cigarro, uma cachaça e dar um espirro na tribo, já morria centenas de milhares. Né? Mas, além da questão do extermínio do pessoal, dos empresários ligados ao agronegócio, grilagem, esse tipo de atividade criminosa que vitima comunidades indígenas, assim, às vezes são vários numa levada só. Independente disso, eles têm um aspecto da gênese da sociedade indígena que, quando vê uma falta de possibilidade no futuro, acabam se deprimindo muito e morrem. Né? Daí até o grande problema de escravizar índios no processo da colonização, porque eles ficavam tristes demais e morriam. Mas não é muito falado na mídia, porque não é interessante. Banzo, né? O famoso banzo. O banzo, dos negros nos navios negreiros. Não é muito interessante falar isso na mídia,
mas isso já contamina muita gente. Tem alguns autores que já consideram a depressão um mal do século XXI já agora, nessas primeiras décadas. E a gente tem, por exemplo, o reflexo, estava perguntando como é que era aqui na Europa. Quando eu vim para cá, eu fiquei chocado que, numa daquelas medidas de austeridade que houve de muda de política de produção dentro da área rural, na época era a França. Vários produtores rurais franceses que perderam o incentivo que tinham em uma tradição secular de famílias que produziam na terra, sei lá, produção de vinho, queijo, ou então de aves e tal. Quando o governo cerceou a questão da produção e tentou colocar esse núcleo social rural para fazer outro tipo de atividade, eu fiquei chocado, muitos preferiram se matar. Então era tipo assim uma porcentagem grande de pessoas que tiravam a própria vida porque tipo assim, eu não posso fazer o que eu sei fazer, o que eu sempre pude fazer, o que meu filho aprendeu a fazer e que meus netos deveriam continuar fazendo. Então isso está sendo meio que um... E vai acontecer aí, apesar de todo o temperamento tropical que contamina o Brasil, ainda bem, isso vai chegar, porque se o cara ficar sem opção e perder a credibilidade de uma maneira sem retorno, o problema é exatamente... Por isso que eu falo do humor. Você tem que rir um pouco disso, porque se você levar a sério, é grave. Você acaba fazendo uma besteira. Se não for consigo mesmo, é com outra pessoa. Né? Eu sou então, totalmente a favor disso. O humor, ele tem esse... Até porque eu acho que isso faz parte meio que o que as pessoas chamam de alienação do brasileiro, na verdade, às vezes é a ferramenta que ele tem para a compreensão da realidade dele. Para absorver, né, o golpe, né? O Carnaval é um exemplo disso. O ano passado a gente teve a Tuiuti, assim, foi uma catarse quando as pessoas viram os paneleiros, quando as pessoas viram o vampirão, foi uma catarse. E elas já tinham visto isso ao vivo e a cores e não tinham se dado conta. Quando elas viram aquilo na avenida, aquilo gerou uma catarse muito grande, mobilizou, sim, as pessoas. Sim. Tudo bem, a gente não pode ficar aqui querendo resolver as coisas via carnaval ou uma piada, mas talvez esse seja o caminho do brasileiro de entrar em contato com as é muito importante, porque esse aspecto semiótico a gente entende muito bem, né? E isso parece que não, mas salva vidas. Não estou querendo aqui, por exemplo, até para deixar que até é uma das pautas que a gente divide no Duplo Expresso, no blog que eu faço uma participação lá, num blog desse, que é o pessoal do Duplo Expresso. E a gente tem uma mão, 2, 3 pés atrás. A gente lá tem 2, 3 pés atrás, com aquela questão que a gente chama da esquerda cirandeira. A ciranda é importante. Eu acho que todas as bandeiras são importantes. Só que, para quem está envolvido num aspecto de militância, não é o suficiente. O aspecto que eu digo aqui, da celebração da desgraça através de uma reflexão do humor ácido, que nos coloca na situação de ridículos que estamos, é importante para o ser humano, no cidadão geral. Né? Mas eu acho que quem está com um compromisso de militância tem que ir além disso também. Tem que ter o aspecto da ação, não ficar só na reflexão. Senão a gente não sai do lugar. Mas é fundamental a sua pílulazinha de escárnio, de humor, de negligência com essa tendência de automação de tudo e de todos. Porque senão o camarada pira, Niobe. O cara fica maluco. Qual o futuro do Brasil? Todo mundo vai virar, nada contra quem trabalha nisso, mas todo mundo vai virar o quê? Uber táxi, Uber Foods? É a uberização, né? A uberização de tudo e de todos. Né? Dos sonhos, né? Exatamente. Aí o cara fala, porra, eu vou só até a página 18, aquilo ali eu não faço, eu vou tentar. Quem tem o mínimo assim, tipo, o cara junta um dinheiro ali, não sei o que, conheço um tio que trabalha num restaurante nos Estados Unidos, vou tentar. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, gente. E é muita gente que não consegue. A gente está falando aqui do que seria, por exemplo, a gente tem aqueles 1, não sei quantos por cento no Brasil, não é nem do mundo, dentro do Brasil,
que é 1, tanto por cento, que concentra a maior parte da riqueza, você tem quase 20% que não chega a fechar 20% da dita classe média, que tem ainda uma vida social aceitável, aí você pega quase 18%, quase 20%. Gente, o que resta é que quase mesmo 80%, ou pelo menos muito mais de 70% da população, que vive num estado em que ele não tem nem opção de tentar dar esse escape. Às vezes sobra para o cara uma opção desesperada. Ou ele cai na pista para sustentar a família e entra, de repente, dentro de uma atividade criminosa, ou, de repente, ele põe fim à própria vida. Sabe? Porque hoje em dia, esse barato de internet é muito legal, Niobe, mas a gente tem que saber usar isso, porque isso também pode separar muitas pessoas, que a gente acaba falando com pessoas muito próximas e a gente perde um pouco a noção da dimensão da treta. E a treta é grande, a treta é grande, a treta, gente, 1000 vezes eu falo isso, continuo falando, até por uma das armas também da disputa hegemônica, o camarada tem um pouquinho de possibilidade, ou viaja para a Europa, ou vai para os Estados Unidos, viaja, tentem conhecer o Brasil. Quanto mais você conhece o Brasil, reforça a questão da unidade, você consegue perceber quem fala mais próximo de ti. Então, isso é importante, as pessoas terem noção, primeiro, do tamanho do país e o tamanho que elas ocupam dentro desse quadro social. Porque um camarada que tem aquela vida que não estou dizendo que é rico, não, mas uma classe média apertada, ajuda o dinheiro, a primeira coisa que o cara faz é tipo, vou. Não. Vai viajar e pega uma mochila nas costas. Eu fiz isso. Eu entrei na Bolívia de mototáxi. Isso sim, não era nem Uber. Sacou? Tipo, sai enquanto permitem. Sabe? Tipo, vai ver qual é. Vai numa comunidade ribeirinha. Quantas pessoas eu não conheço no Rio de Janeiro e até em São Paulo que nunca foram numa maloca? E eu não estou dizendo para ir lá para comprar droga, não. Vai lá na comunidade. Não é para fazer merda, não. Você tem futebol, você tem samba, às vezes tem baile funk. Soul, que eu não sou tão do funk, eu não curto funk, mas soul music, porra, ali tinha aquele clássico ali, o Gerações, ali embaixo na Rocinha, pessoal do Black Power, pô, depois eu mostro meus dots aqui dançantes. Beleza. Adoro. A vida tá ali, a vida tá ali. É uma galera que se diverte a sério, sabe? Tipo, olha, tem que fazer valer a pena, gente. Isso aqui é um sopro. Tem que fazer valer a pena. Se você virar um autômato, tem gente que não compra esse bilhete de autômato. Sai mais barato acabar com essa merda logo. Então, por isso que eu falo. Não se levem tão a sério, mas levem muito a sério aqueles que vos representam, porque senão o problema pode ficar muito grave. Ninguém segura essa onda sozinho. Ó. As pessoas têm que ter consciência disso. Segurar sozinho é uma merda. O cara tem que ter... Olha, não tem a chamada que outro dia eu vi no Facebook, voltou não sei se foi até com a Laerte, grande Laerte, que jogou de novo aquela questão do ninguém solta a mão de ninguém, que era muito usado na época da repressão que começou nos anos 60 e tal. Tem que voltar a isso num contexto nada contra, usem as redes e tal, porque isso ainda é um nicho de espaço que você tem discurso, daqui a pouco vai cair também. Mas usem isso para transformar esse contato virtual num contato físico real. Como era o começo disso, que o pessoal marcava aquelas... Como é que era o nome dos eventos? Todo mundo trocava não sei o quê, aí aqueles movie mob, né? Flash mob. Flash mobs. Cadê os flash mobs? É só para produto? É só para achar Pokémon? É só para... Sabe? Não, gente. Flash mob é para você subverter. Faz uma bagunça aí. Sabe? Não, vamos fazer um flash mob ali. Avisa mesmo, vai ter blitz não sei aonde, vem para cá, faz ali. Você tem que brincar com sistemas. A gente nunca teve uma ferramenta tão poderosa na mão. A gente não pode ficar encerrado só na questão do espelho, de falar aquilo que penso, aí eu me alivio. Isso eu estou dizendo nesse caso, que a maioria da galera aí, que, pelo que eu percebo, usa isso aqui muito para propagar exatamente a onda deles, que é baseada no ódio. Né? Então o cara fica o dia inteiro na internet lá, filha da puta, comunista, vai para Cuba, viado, travesti, ladrão, negro. Brother, transforma essa energia numa coisa produtiva. Você não precisa concordar, mas vai lá discutir dentro do espaço público.
É isso aí. Não precisa Né? concordar, não precisa ser Precisa. não, adorar esse ou aquele, mas precisa discutir, precisa colocar na mesa, né? Olho no olho, né? Eu acho que Gente, isso faz falta. esse é o jogo de damas especialíssimo com o artista multifuncional, é, tipo liquidificador, processador, enceradeira, varredor, Sama, cara que tem 1001 utilidades, Bombril, 1001 utilidades. Ainda existe Bombril? Existe, Isso é opa, um existe, clássico, hein? Isso é um existe, mas já, clássico. perde, já perdeu a hegemonia, já perdeu a hegemonia. Ah, outro dia eu estava falando com um camarada meu sei lá, eu cresci nos anos 70, então tinha aquelas coisas que eram muito referências, principalmente para a gente que é Rio de São Paulo, que eram marcas de excelência, né? Aí no Brasil, não só de marcas brasileiras, mas às vezes de grupos de fora, tipo as lojas da Sears, lembra? Minha irmã É, trabalhou na Sears, Sears, né? Mapping, lembra do Acabou tudo. Mapping? Do Cal, É, Mesbla, Mesbla. E no Rio de Mesbla, Janeiro tinha, eu sei que as americanas existem, mas tinha também a Lobras, que eram as lojas brasileiras. lojas brasileiras, sim, Lubrax, é Pois isso é, aí. cara, tudo isso está virando nada, né? Está virando pessoas atrás de um telefone, vendendo, pessoas que você não conhece, vendendo produto que você não Telemarketing, né? precisa, Virou né? Com dinheiro que telemarketing, você compra com dinheiro que você não tem. exatamente. Gente, Terrível. esse jogo de dama é especialíssimo com o artista, o grande artista Sama, que deu essa honra imensa para a gente, Sama. Não tem nem palavras para te agradecer. É... Eu que agradeço ter a oportunidade de falar com vocês Ah, aí, que Niobe, legal. Poliana, a rapaziada que ajuda aí no jogo de damas. Vários caríssimos amigos já vieram aqui prestar uma participação. Eu acho que é isso aí, gente. Vamos Obrigada. é contaminar. É isso aí. Espalhem a palavra. Espalhem a palavra. Espalhem a palavra. Boa. O recado é esse, gente. Espalhem a palavra. Ela é importante e que ela faça sentido para todo mundo. Clica aí, Jogo de Damas JDD, a Poliana vai colocar aqui embaixo. Se inscreva no canal, dê o sininho para receber os avisos, acompanhe, compartilhe, enfim, vamos zoar e vamos espalhar a palavra, porque a palavra é nossa, por enquanto. Vamos embora. Saravá. Saravá. Saudações samânicas. Saudações Beijão. samânicas, Sama. É presente, é passado, é futuro no céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silencioso.